Mark Zuckerberg é o dono de 3 das maiores redes sociais do mundo e, com isso, também é um dos homens mais poderosos e ricos do planeta. Diariamente, eu, você e bilhões de pessoas ao redor do mundo usam os serviços e aplicativos de Zuckerberg. Mas mesmo tendo uma influência enorme e quase inacreditável em toda a sociedade, ele está muito longe de ser uma pessoa amada. E pior que não ser admirado, o dono do Facebook é considerado uma figura detestável por milhões de pessoas. E nesse vídeo, você vai saber como Mark Zuckerberg se tornou uma das pessoas mais odiadas do mundo. Não importa o quão popular suas invenções sejam, você ainda pode ser desprezado por grande parte da população. Muitas pessoas se perdem em teorias da conspiração sem fundamento quando o assunto é Mark Zuckerberg. Mas existem aos montes aqueles que, mantendo os pés no chão, ainda criticam o bilionário. Nem sempre Zuckerberg teve uma imagem tão manchada, nem entre pessoas simples ao redor do mundo, tampouco entre seus rivais do ramo de tecnologia. O odiado Mark Zuckerberg um dia foi admirado. Em 2010, ele chegou a ser eleito a pessoa do ano pela prestigiada revista Time. Mas em se tratando de tecnologia, 2010 foi muito tempo atrás. E para uma parcela considerável de pessoas, hoje o fundador do Facebook é apenas um homem de negócios inescrupuloso, que quer controlar o que as pessoas podem ou não falar, que só pensa em fazer mais dinheiro e impedir que exista qualquer tipo de concorrência com seus negócios. Não bastando isso, as redes de Mark Zuckerberg são conhecidas por promoverem censura a conteúdos que eles consideram que incitam o ódio e a violência, seja física, verbal ou política, mas na prática, o que é odioso e o que não é bastante relativo. Essa censura chegou ao ponto da plataforma ter tido a audácia de banir o presidente dos Estados Unidos da América das suas redes sociais. O WhatsApp também pratica uma censura velada, que talvez você sequer tenha percebido, como eu vou te contar ao longo do vídeo. Isso tudo sem contar as polêmicas envolvendo o Facebook e a privacidade de seus usuários. A nossa privacidade. Mas convenhamos, o que mais existem são famosos e bilionários que têm uma imagem controversa perante a opinião pública. Então, para entender esse desprezo com relação a Zuckerberg, precisamos ir ao começo de tudo, analisar sua meteórica, brilhante e polêmica carreira. Nada se cria, tudo se copia. Essa frase é bem conhecida por todos nós e muito controversa. Uns concordam com ela e outros acreditam que ainda existe espaço para a criatividade no mundo atual. O Facebook deu prosseguimento a uma revolução social no mundo digital. Quando ele foi lançado em 2005, já existiam outras redes sociais que conectavam pessoas, independente do lugar em que elas estivessem. Mas o Facebook foi a primeira rede social que atraiu pessoas aos milhões. A impressão que se tem é que todo mundo tem ou já teve uma conta na plataforma. A rede social criada por Mark Zuckerberg não teve um início tão audacioso. Ela intencionava somente conectar os alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entre si. E mesmo naquele início, ainda no começo dos anos 2000, já existiam polêmicas com o nome de Zuckerberg. Primeiro foi a acusação de que ele tinha plagiado um site chamado Connect.U, fundado também por alunos de Harvard, mas coincidentemente um dia antes do lançamento do Facebook. Seria isso verdade? Provavelmente sim. Afinal, anos depois, Mark Zuckerberg assinou um acordo de 65 milhões de dólares com seus ex-colegas de faculdade e fundadores do Connect.U para que eles retirassem a ação judicial movida contra ele. Com isso, começaram a crescer dúvidas sobre a dita genialidade de Zuckerberg. Mas essa não foi a única polêmica envolvendo o jovem bilionário. Em uma ocasião, vazaram conversas entre Zuckerberg e um amigo da faculdade que eles tiveram no início do Facebook. Daí em diante, a imagem do bilionário piorou muito. Nessa conversa, Zuckerberg afirma que tem dados, fotos, o número de telefone e até o endereço de mais de 4.000 estudantes de Harvard que utilizavam sua rede social. Ele ainda complementa dizendo que se o amigo precisasse das informações de qualquer uma dessas pessoas, bastava ele pedir. Esse amigo indagou Zuckerberg sobre por que as pessoas compartilhavam com ele tantas informações pessoais e importantes, sem mais nem menos. A resposta de Zuckerberg foi clara como a água. Eu não sei, eles só confiam em mim. Eles são burros. Mas a imagem do atual dono do Instagram e do WhatsApp começou a cair, e muito, quando um filme sobre sua vida e como se deu a criação do Facebook foi lançado.
O título do filme é A Rede Social. Na obra fictícia, Zuckerberg é retratado de um jeito implacável, no direito de passar a perna no seu amigo e cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. No filme, o bilionário também monta rankings classificando as mulheres mais bonitas e as mais feias da universidade. Zuckerberg não gostou nem um pouco do filme e afirmou que ele inventou coisas que prejudicaram gravemente sua imagem. O filme foi amplamente aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Zuckerberg podia falar o quanto quisesse que o filme não fosse fiel à realidade, que o dano já tinha sido feito. Dali em diante, a imagem dele só piorou, e sem volta. Em 2010, Mark Zuckerberg disse que a privacidade não era mais uma regra da sociedade. Naquela época, as preocupações das pessoas quanto a seus dados estarem sendo manipulados ou vendidos ainda não existiam. Não havia a sensação de ter a vida virtual controlada por algoritmos. Um ano antes dessa polêmica declaração, o Facebook mudou, sem aviso prévio, as configurações e normas de privacidade de 350 milhões de usuários. Nos anos seguintes, o Facebook não parou de mudar suas regras de privacidade, compartilhando ainda mais dados com terceiros. Informações extremamente pessoais, como a localização de um usuário. Claro que isso respingaria na imagem pessoal de Zuckerberg. Afinal de contas, o Facebook sempre teve sua imagem fortemente ligada ao seu dono. Se a rede social desagradava uma parcela de seus usuários, o dono não escaparia dessa associação. Mas então, por que ele continuou quebrando a privacidade de seus usuários que não aprovavam isso? É simples, porque era lucrativo. No ano de 2013, quando as mudanças nos termos de uso estavam sendo feitas, Zuckerberg viu sua fortuna crescer em mais de 13 bilhões de dólares. Quem se importaria com as críticas de usuários revoltados tendo uma conta bancária como essa? O Facebook já havia se tornado uma máquina de dinheiro porque tinha viciado as pessoas a utilizá-lo. A rede social de Zuckerberg adotou um modelo que vicia o usuário a sempre querer voltar a usá-lo. E todos os outros aplicativos seguiram um modelo de sucesso. Se trata de manter uma linha do tempo simples, que seja objetiva e faça com que o usuário interaja com o mesmo conteúdo que seus amigos e familiares também estão consumindo. Um ecossistema que se retroalimenta eternamente. Com redes sociais viciantes, afinal, ele também é dono do Instagram e do WhatsApp, Mark Zuckerberg ganhou mais dinheiro e influência, sempre com a mesma política de afrouxar mais e mais as regras de privacidade das suas plataformas. E uma hipocrisia que se percebe aqui é que o próprio Zuckerberg é obcecado por manter a própria vida pessoal longe do alcance de qualquer um. Ele vive em mansões isoladas, ora em ilhas como o Havaí, ora em fortalezas com áreas de não circulação e seguranças. Até quando vai usar o notebook ou o computador? Zuckerberg tampa a webcam com uma fita. Mas se a venda dos dados dos usuários era uma grande razão para Zuckerberg continuar reduzindo a privacidade deles, existiam outras. A plataforma do bilionário chegou a conduzir em 2012 um experimento psicológico com mais de 700 mil usuários. Funcionava assim: o algoritmo escondia palavras-chave como amor, família, amigos e algumas outras que tocam a parte mais sentimental de alguém. Com isso, analisava o comportamento do usuário no final de um período em que ele não encontrou conteúdos relacionados a essas palavras. Mais tarde, executivos do Facebook se desculparam pelo experimento sociopsicológico, sem o consentimento dos usuários. Zuckerberg ficou, inclusive, bastante incomodado em uma entrevista quando perguntaram a ele se sua rede social estava violando regras de privacidade. Ele transpirou tanto que ficou visível tanto para quem o estava entrevistando quanto para quem o assistia de casa. Essas aparições públicas de Zuckerberg foram mais um fator para derrubar sua imagem, porque quando as pessoas o viam, o associavam às violações de privacidade e o assunto voltava à tona. Tem como desagradar gregos e troianos? Mark Zuckerberg mostrou que sim. Essa espécie de antipatia por ele se acentuou depois de 2016, quando ele estava sendo atacado por todos os lados. Para uns, o Facebook promovia uma censura indiscriminada, contrariando a liberdade de expressão, direito fundamental em países democráticos. Para outros, o Facebook estava promovendo a desinformação e a divulgação de informações falsas. Em 2018, o problema atingiu seu auge, quando estourou o escândalo envolvendo a consultoria política Cambridge Analytica.
o Facebook foi acusado de compartilhar dados de mais de 50 milhões de usuários com a Cambridge Analytica. Em meados de 2015 a 2016, quando os Estados Unidos estavam no auge de uma polarização política intensa, a Analytica era a consultoria que recebeu os dados e trabalhava para Donald Trump, o candidato que ganhou aquela eleição. Com os dados de 50 milhões de pessoas, a consultoria construiu modelos para explorar o que sabiam sobre os usuários. Com isso, identificou problemas que essas pessoas tinham e que poderiam ser resolvidos com alguma solução política para alcançá-los. Com o estourar desse escândalo, o Facebook precisou pagar mais de 5 bilhões de dólares em multa aos Estados Unidos. Mas o mais emblemático em toda essa história não foi a multa, mas sim a entrevista de Mark Zuckerberg no Congresso dos Estados Unidos. O bilionário estava claramente desconfortável. A simples atitude de beber água gerou uma foto que viralizou ao redor do mundo. A imagem mostrava o nervosismo de Zuckerberg de forma bastante evidente, uma imagem de fragilidade do bilionário rara de se ver. Essa tempestade em volta de um dos homens mais ricos e poderosos do mundo fez crescer o movimento Apague o Facebook. Gregos e troianos estavam bem irritados com a rede social. As reclamações de censura não mais veladas, mas escancaradas continuam até hoje, inclusive em outra grande empresa de Zuckerberg, o Instagram. Sobre a censura, Mark Zuckerberg disse: "As pessoas devem decidir o que é crível e o que não é, não as Big Techs." Em março de 2020, o Facebook também disse que políticos censurarem as redes sociais não era um movimento correto. Em janeiro de 2021, eles suspenderam as contas do então presidente americano Donald Trump, tanto no Facebook quanto no Instagram, por tempo indeterminado. O próprio WhatsApp pratica ligeiramente censura ao limitar para quantas pessoas você pode enviar uma mensagem, imagem ou vídeo, para impedir que você demore ou desista de espalhar sua mensagem para pessoas demais. Isso claramente afeta o alcance de certos conteúdos, especialmente os políticos, já que ninguém tem paciência para ficar mandando a mesma mensagem para cada pessoa separadamente. Com tudo isso em mente nesse momento, para metade da população americana e muitas pessoas de todo o mundo, a imagem de Mark Zuckerberg está para lá de arruinada. Ao contrário de outros bilionários, como Elon Musk, que possui carisma e até um número grande de fãs, o fundador do Facebook não possui nada disso. Ele não vem se dando bem com as câmeras também, nos últimos anos, sempre mantendo uma imagem fria e distante das pessoas comuns. Zuckerberg responde de forma muito estranha a perguntas difíceis. De quebra, ainda tem suas plataformas sendo acusadas de censura e divulgação de notícias enganosas. A rede social também atraiu bastante atenção neste ano de 2022, quando autorizou discursos de ódio e violência contra o presidente, os soldados e a população russa como um todo. As Nações Unidas condenaram essa atitude e isso também colocou em dúvida a veracidade de o Facebook defender mesmo a liberdade de expressão, ou só quando é conveniente. Mesmo detestado mundo afora, Mark Zuckerberg ainda mantém seus negócios trabalhando intensamente, mas dessa vez um pouco mais longe das redes sociais. E por isso, ele renomeou a empresa de Facebook para Meta, já que ele está atualmente focado na construção do metaverso, outra empreitada polêmica e que muitos acreditam ousada demais. Seria uma realidade inteira controlada por Mark Zuckerberg. Zuckerberg perdeu metade de sua fortuna nesse último ano. Em setembro de 2021, a fortuna dele foi avaliada em 142 bilhões de dólares. Hoje, essa fortuna é de cerca de 77 bilhões de dólares. Uma queda bem forte, muito por conta dos resultados financeiros ruins do Meta. Mas mesmo com uma popularidade tão em baixa e uma empresa sofrendo algumas perdas, Mark Zuckerberg ainda é uma das pessoas mais ricas e poderosas do mundo, mesmo quase não sendo visto. E se em um mundo onde ele é apenas o dono de algumas das redes sociais mais populares que existem, ele é detestado, imagine como seria com o metaverso, se a realidade criada por ele se tornasse realidade. Uma realidade onde Mark Zuckerberg mandaria não só no que você disse, mas em tudo mais.